Olá, pessoal. Muito boa tarde aí a todos que estão nos assistindo aí no Dive Day, né, nessa tarde aí do dia 11, um dia muito especial, né? Parabéns a todas as mulheres na ciência, nesse Dia Internacional das Mulheres na Ciência, né, com muito gosto, né, que a gente vê toda esse conhecimento, né, que as mulheres estão nos ajudando aí nessa pandemia, nos ajudando em várias áreas do conhecimento, né, e na teoria da evolução, na biologia, não é diferente, né? A gente vai ter várias discussões hoje em dia, atualmente, né, que justamente começaram com algumas dessas grandes discussões, né, movidas pelas mulheres. Ontem a gente viu, né, a Ada Ionar, né, Prêmio Nobel em 2009, com a estrutura dos ribossomos, né, e a gente espera que cada vez mais mulheres cientistas, né, tragam e façam a diferença, como várias estão fazendo nesse momento, né, com todas as dificuldades, né, preconceito, né, que ainda existe. Então a gente tem que realmente reconhecer, né, esse papel na sociedade, na ciência, né, a importância da divulgação científica e vários outros aspectos, né, que nos ajudam a produzir conhecimento e divulgar, que é como a gente está tentando fazer aqui, né? Hoje a gente vai ter uma participação muito importante aqui de um professor, o professor Fábio de Mello Sene, que está aqui. O professor Fábio de Mello Sene, né, é um professor da USP de genética, formado em História Natural, com mestrado, doutorado, livre de ciência e genética, todos na USP, né? E foi uma das primeiras pessoas, né, enquanto estudante, eu ouvi falar de pesquisa em genética, né? O professor Fábio Mello sempre foi um grande inspirador, né, autor de livros muito importantes, né, que inclusive utilizados aqui em algumas aulas de graduação na UFMG, né? Então, hoje a gente vai ver uma discussão que é muito importante, né, sobre a teoria da evolução, né, como ela foi desenvolvida lá no século XIX e como isso mudou com a genética, né? Então, essa história e todos os percalços, né, e as mudanças nesse processo, a gente vai estar discutindo hoje com o professor Fábio de Mello Sene. Então, Fábio, muito obrigado por aceitar participar aqui do Dive Day com a gente, né? É uma honra estar aqui te apresentando, né? Você que também participou ativamente da Sociedade Brasileira de Genética e participa, né, há muito tempo, né, na parte de editoria de livros, da revista GMB, né, Genetics e Molecular Biology, sempre tem contribuído, né, tanto para a parte científica quanto para a parte de divulgação e educação. Tá? Boa tarde, Fabrício. É um prazer enorme. Das participações que eu faço em apresentações, as que mais me emocionam são as que eu faço com a SBG, porque eu tenho uma ligação muito forte com a SBG desde o tempo de graduação, de maneira que eu agradeço muito o convite e é um prazer enorme poder participar disso. E eu acho que a gente vai falar sobre isso ao longo da palestra. Então eu acho que a gente pode começar a palestra logo para não questão de tempo, e eu vou falando no meio da minha fala, mas eu quero dizer que eu estou muito emocionado e muito agradecido de ter sido convidado. Eu que ponho ou vocês que põem? Eu que ponho. O título da minha palestra é Como o pensamento central de Darwin sobreviveu a todos os conhecimentos da genética. Foi focado para... Eu quero discutir o ensino da evolução, principalmente. Eu tenho algumas críticas em relação ao ensino de evolução e eu vou abordar principalmente essas críticas. Evidente, como sendo um Darwin Day, é uma homenagem ao Darwin, mas o enfoque meu vai ser na história, porque também é um dia histórico, da própria teoria e as consequências disso para o ensino. Então, ao longo da palestra, o mote vai ser esse, né? O Fabrício falou ontem na palestra dele que ele não gostava muito da individualização da teoria como sendo de Darwin. Isso é uma coisa que também me incomodou no início,
Não foi sempre assim. O Darwin passou a ser chamado como, como a logomarca do processo evolutivo a partir da década de 80, 70. Antes disso, não era assim. Eu vou enfocar por que não era, por que é, e o meu ponto de vista em relação a isso. Né? Então, o Darwin sendo usado como referência para a teoria, eu vou ficar lendo o que eu escrevo, porque nem sempre vocês podem ler, dependendo da tela que vocês estejam vendo, né? Então, quando eu faço palestra ao vivo, eu não fico lendo o slide, mas aqui eu vou ter que fazer isso. Né? Então, o Darwin como referência para a teoria evolutiva teve várias consequências, usar o Darwin como referência. Teve consequências vantajosas. Uma delas é que é uma referência simples. Você fala teoria do Darwin, todo mundo já sabe que você está falando de evolução e está falando de seleção natural. Então, isso simplificou. E também a outra vantagem é que o volume, a densidade e a qualidade dos dados do Darwin, dos argumentos, das análises, é muito grande. Então, é bom ter o Darwin como referência por esses motivos. Né? As desvantagens de usar o Darwin como referência é que houve uma volta às ideias originais do século XIX, quando não sabia genética. Então, voltaram a ser discutidas as dúvidas do período pré-genética. Então, e também teve um ressurgimento recente do darwinismo social. Então, essas foram as desvantagens do Darwin ter sido trazido à tona novamente, em termos de mídia, em termos de divulgação, em relação à teoria, porque a teoria dependeu de centenas de milhares de pesquisadores durante o século XX, e não desmerecendo o trabalho do Darwin, evidentemente, mas ao trazer o Darwin como referência, parece que voltou-se a discutir a teoria como ela era na origem. Né? Então, no início do século XX, havia duas escolas científicas sobre o processo evolutivo. Tinha a escola mutacionista, com gente importante como Morgan, como De Vries e outros, que diziam que a mutação gênica seria a única causa do processo seletivo. E a linhagem selecionista, que era o seguidor do Darwin, ainda, que achavam que a seleção natural seria a causa. E essa discussão durou décadas. Primeiro, ao redor de 1930, ocorreu a junção dessas duas teorias, e quem juntou essas duas teorias chamou isso de síntese. E essa nova teoria, que é a junção das duas, foi chamada de teoria sintética pelo pessoal da genética de populações, síntese moderna pelo pessoal da zoologia, principalmente pelo Maia, ou por neodarwinismo, por várias outras escolas. Mas esses três termos se referem à síntese dessas duas teorias, entre mutacionistas e selecionistas. Esses trabalhos de síntese foram feitos em cima dos trabalhos desses quatro pesquisadores, cada um com a sua importância. Eu não vou entrar em detalhe em cada um, porque é muita informação. Mas o Chetverikov, Wright, Fischer e Howden publicaram trabalhos que deu origem, motiva a costura que foi feita desses trabalhos. Por isso começou pelo Dobizansky em 1937, Simpson 44, Huxley 42, Meyer 42, Taylor 50, que eles amarraram e transformaram aqueles quatro trabalhos fundamentais numa teoria chamada teoria sintética. Houve nessa época a preocupação de tornar o processo evolutivo uma ciência exata, matemática. Então, muitos modelos matemáticos eles estavam baseados muito naquela genética mendeliana de herança de 3:1, então ficou muito marcada os modelos matemáticos. E a gente sabe em biologia que tentar transformar a biologia numa ciência exata, mesmo que isso seja bom, porque parece que é uma ciência dura, hard, isso não é legal. Não dá certo porque a biologia não segue exatamente os princípios matemáticos em todos os casos, dada a complexidade do processo evolutivo e dos organismos vivos. Né? Mas houve essa tentativa por esse grupo. Bom, aqui é uma foto
para mostrar, isso aqui sou eu, esse aqui é o do Byzantsky, esse aqui é o Renato Basile. É um congresso que teve em Piracicaba, em 1966, centenário do trabalho do Mendes, para mostrar que eu estou nessa luta há uns 55 anos, no mínimo. Então, quais eram as premissas da teoria sintética? O processo evolutivo seria resultado do equilíbrio das forças geradas pela taxa de mutação, que eram os mutacionistas, e pela pressão de seleção, que eram os selecionistas. Então, a junção das duas pressões resultaria no processo evolutivo. A unidade do processo evolutivo seria a população. A mutação gênica ocorre ao acaso e é a única fonte de material genético novo, por definição. A variabilidade genética é pequena, toda a variabilidade seria seletiva e as populações seriam infinitamente grandes. Então, essas eram as premissas da teoria. Na década de 60, durante a minha graduação, a teoria sintética era a única teoria evolutiva estudada. Então, nessa fase de graduação, eu tive aulas com o Brito da Cunha, um geneticista, um dos principais representantes do Byzantsky no Brasil, com o Vanzolini, que era um zoólogo, o principal representante do Mayer no Brasil, todos totalmente ligados à teoria sintética. E nesses cursos, o Darwin era citado como um fato histórico, secundário, um pesquisador do século XIX, e sempre lembrado por não saber a origem da variação, e pela teoria dos pangênios. Então, parecia que havia uma tentativa de desmerecer o trabalho do Darwin, apontando algumas falhas e alguns defeitos da teoria, né? Mas o estudo da teoria evolutiva sempre dependeu do desenvolvimento de técnicas novas, principalmente as descobertas pela genética. Então, à medida que a genética foi desenvolvendo técnicas novas, a teoria evolutiva foi tendo que ser ajustada, adaptada pelas novas informações. Então, nas décadas de 50 e 60, estudos com genes letais e isozimas mostraram que a variabilidade genética não era pequena, como propunha a teoria sintética. Isso tinha consequências graves para o modelo. O trabalho clássico do Newton Morton, do Havaí, junto com Crow e com Muller, fez uma estimativa dos equivalentes letais da população humana e concluiu que havia muitos genes letais nas populações. E esses estudos com genes letais, esse trabalho é só um marco, porque foram décadas e décadas de trabalho sobre genes letais, né? Os estudos com genes letais mostraram que se toda a variabilidade fosse seletiva, conforme proposto pela teoria sintética, significaria que numa segregação homozigoto, heterozigoto, homozigoto, ou dominante recessivo intermediário, alguma das classes seria prejudicial. Então, eles chamaram isso de carga genética segregacional. E se toda mutação fosse seletiva, essa carga segregacional seria insustentável. Então, esse trabalho foi um marco muito grande nessa discussão. Apesar das críticas e desses novos dados, a teoria sintética seguia dominante na segunda metade da década de 60. E, como consequência, a maioria dos laboratórios de genética de populações em vários países foram desativados ou mudaram de linha de pesquisa, sob a alegação de que não havia mais nada a ser pesquisado em evolução. Foi incrível esse período, porque os geneticistas acharam que já tinham descoberto tudo. O Mayer tinha escrito um livro propondo que a especiação seria uma revolução, sem dizer exatamente como, mas tinha esse termo. Tinha cunhado a expressão de efeito do fundador. O White tinha publicado um livro sobre Modes of Speciation, em que ele falava tudo sobre especiação simpática, parapática, peripática, alopática. Encheu de termos, parecia que estava tudo resolvido. Isso foi grave. Eu achei que isso era uma coisa meio só no Brasil no início, mas foi mundial. Numa palestra em 2007, William Provine, um historiador americano, falou em Porto Alegre que em 1968 a gente achava que sabia tudo
Então, fazendo uma revisão histórica, isso foi uma coisa que atingiu todo o mundo. E São Paulo não foi diferente. E todo o grupo de drosófila do Dr. Brito da Cunha foi desativado, todas as estufas fechadas, parou-se a pesquisa em genética de populações, sob a alegação de que não havia mais nada a ser pesquisado em evolução. E aí foi o início da citogenética, com todas as técnicas de cariótipos, depois de bandeamento, muito domínio de técnica e de pouca teoria. A possibilidade de existência de genes neutros, que vinha sendo discutida desde a década de 50, foi ganhando cada vez mais espaço, até o exagero de se considerar que toda a variabilidade seria neutra. Então, o marco principal dessa teoria neutralista foi a publicação do trabalho do Kimura, em 68, na Nature, e um trabalho do King Jukes, na Science, em 69. Esses dois trabalhos lançaram a ideia de que a variabilidade podia ser neutra e não seletiva, conforme previa a teoria sintética. Então, a publicação desses dois trabalhos causou um grande impacto nas teorias na época. Essa polêmica do selecionismo versus neutralismo demorou décadas. Acho que não sei exatamente quando ela parou, porque a polêmica atravessou as décadas de 70 e 80. Era quase impossível publicar sem se posicionar a favor de uma ou de outra teoria. Tinha revista que só aceitava trabalho se fosse selecionista, tinha revistas que só aceitavam trabalho se fosse neutralista. Você apresentava um projeto de pesquisa para a PES, você tinha que torcer para o assessor ser do seu time, senão o projeto era recusado. Uma coisa trágica. Parecia torcida de futebol. Tá? Mas, embora essa torcida fosse radical, já se pensava que havia acerto nas duas correntes, mesmo nessa época. Em 1975, eu conversando com o Newton Morton, lá no Havaí, ele me disse que a discussão era bobagem e que o Kimura deveria deixar de ser radical. Então, e o Pavan, em 81, me disse que, de vez em quando, os cientistas inventam uma polêmica para conseguir mais verbas para pesquisa. E que isso já tinha ocorrido em outros casos. Então, apesar dessa coisa ser feroz, parecia que havia uma hipocrisia na briga, porque os dois lados eram muito radicais. Tá? E, em consequência disso, a polêmica foi se diluindo com o tempo. Não dá para dizer, não, acabou. Foi se diluindo. Primeiro, ela foi atropelada pela biologia molecular. Pararam de falar de neutralismo selecionismo com o avanço das técnicas moleculares. E, atualmente, há um consenso de que, na maior parte do tempo, a variabilidade é neutra. E, em momentos de estresse adaptativo, a variabilidade pode deixar de ser neutra. E aí é a vez da seleção natural. De maneira que esse é um consenso que já estava no ar sempre, mas agora é um consenso que prevalece. E nesse caso de fases neutras ou fases adaptativas, valem essas duas frases famosas. No período neutro, a sobrevivência da variabilidade dependerá do acaso. É o que Kimura chamou de survival of the luckiest. Eu tive o prazer de ver ele falar isso pessoalmente no Congresso Internacional de Genética em Toronto, em 88. Em momentos de estresse, a sobrevivência da variabilidade dependerá do valor adaptativo. É o que o Spencer falou em 1851, até antes do Darwin. Chamou de sobrevivência do mais adaptado, survival of the fittest. Ao que o Kimura se opôs à sobrevivência do sortudo. Então, essas coisas estão mais ou menos estabelecidas hoje. Em 1972, sobre um outro problema surgiu uma teoria evolutiva, que foi que o documentário fóssil sugeria que o processo evolutivo poderia ser mais rápido e não gradual, porque os fósseis não mostravam fase de transição e mostravam saltos, aparentemente saltos entre
um tipo e outro. Aí surgiram daí as ideias de evolução pontuada, com períodos de rápida diferenciação intercalados por períodos de estase. Então, em vez da curva ser assim, a filogenia serem assim, de acordo com a teoria sintética, lenta e gradual, o Eldred e Gould propuseram que podia ser assim, momentos de estase e saltos rápidos, né? Então, essa foi uma polêmica muito grande que afetou bastante também a discussão da teoria evolutiva na década de 70. E nesse mesmo período, também criou o corpo a cladística, uma sistemática filogenética, que causou muito ruído, porque não era uma teoria evolutiva, mas era uma teoria sistemática. E ela estabelecia filogenias. E muita gente achou que filogenia e evolução era a mesma coisa, e aí houve uma confusão muito grande. Embora tenha sido proposta pelo Henning em 50, essa teoria só teve impacto depois que foi traduzida para o inglês em 66. Quem viveu esse período sabe do que eu estou falando. Bom, a partir do final da década de 60 e décadas seguintes, o neutralismo, o equilíbrio pontuado, a cladística passaram a fazer parte dos estudos evolutivos. Também nesse período, como consequência da desativação da maioria dos laboratórios ocorrida no final da década de 60, as pesquisas de genética de populações e a formação de pesquisadores da área sofreram um forte abalo, com consequências diretas sobre o ensino de evolução. No mundo todo, o ensino do processo evolutivo deixou de ser exclusividade de geneticistas de população. Ecólogos, sistematas, etólogos, paleontólogos, bioquímicos, citogeneticistas, geneticistas de desenvolvimento passaram a assumir as disciplinas de evolução na graduação. E o foco das disciplinas deixou de ser o processo evolutivo para se transformar, na maioria dos casos, na descrição de padrões, de filogenias. Não estou depreciando, mas é numa contação de histórias, quase sempre com linguagem finalista. Eu dou meu curso de evolução na pós-graduação há 40 e tantos anos. E de uns anos para cá, toda vez que os alunos chegam para assistir meu curso, que é dado para alunos já formados em biologia e que estão no início do mestrado, a primeira pergunta que eu faço é se eles sabem, já ouviram falar em teorema de Heisenberg. Por incrível que pareça, mais da metade dos alunos formados em biologia dizem que nunca ouviram falar no teorema de Heisenberg. E a metade que já ouviu falar, metade da metade que já ouviu falar, acha que ele não serve para nada. Porque como não existe população em equilíbrio, o teorema não serve para nada. Ou seja, 75% dos alunos que se formam em biologia e vêm fazer pós-graduação e assistir meu curso, nunca ouviram falar e entender o teorema de Heisenberg. Então é por isso que eu estou afirmando que a evolução não está sendo ensinada nos cursos de graduação da forma adequada. Quando eu escrevi esse meu livro, que está aqui atrás de mim, o banner, quando eu escrevi esse livro em 2009, publiquei em 2009, eu achava que os biólogos sabiam a teoria evolutiva, que eu estava escrevendo um livro para os veterinários, psicólogos, médicos. Mas, para minha surpresa, quando eu comecei a dar palestras sobre o livro, em várias universidades públicas, eu descobri que o furo era mais embaixo. A teoria evolutiva não está sendo ensinada de forma adequada nas universidades. E, consequentemente, ela não pode ser ensinada no ensino médio, não é certo? Os alunos não são formados para isso. A teoria sintética sofreu uma revisão muito grande em decorrência desses fatos que eu contei na década de 70. Eu vou só resumir a maior revisão, que é o fato das populações não serem infinitamente grandes. Então, porque em populações pequenas, a deriva genética, a endogamia, associados à seleção natural, podem tornar o processo evolutivo muito rápido. Então, isso resolvia todas as questões do neutralismo, resolvia as questões
do documentário paleontológico, enfim. Bastou essa mudança nesse conceito para que fosse possível reexaminar novamente a teoria sintética de uma forma diferente, sem necessariamente ter que mudar os fatores evolutivos, né? Uma coisa importante que aconteceu no estudo de genética é que antes do DNA, antes de a gente ser capaz de ter acesso ao DNA, todos os marcadores que a gente usava na genética de populações eram marcadores fenotípicos. A gente olhava o fenótipo e imaginava como era o DNA. Então, a gente estava sempre analisando o produto do gene. A frequência gênica era estimada pela frequência do fenótipo. Então, isso foi uma coisa que marcou até o início da biologia molecular. Quando entrou a biologia molecular, a gente passou a poder estudar o DNA de forma direta, o próprio gene. Só que, na maioria dos casos, a gente não sabe o fenótipo. Então, a seleção natural foi definida como afetando o fenótipo. Essa variabilidade do DNA criou um buraco teórico nessa história. Mas o outro, que não está totalmente resolvido até hoje, mas está bem mais adiantado. Mas uma coisa que criou o problema é que todos os termos usados, frequência gênica, seleção adaptativa, tudo que era usado para o fenótipo passou a ser usado para o DNA. E necessariamente não são as mesmas coisas, mas os mesmos termos foram usados. Aí tiveram que adaptar tudo no modelo matemático. Enfim, foi uma coisa complexa essa alteração que é fundamental no ensino de evolução. Então, no início, quando começou a molecular, havia a expectativa de que a biologia molecular afetaria o entendimento do processo evolutivo, como havia ocorrido com as isozimas. Se só as isozimas, por mostrar que a frequência de variação era muito maior do que se esperava, teve consequências importantes, a biologia molecular, alterando o foco do estudo, devia causar muito mais impacto. Então, eu me lembro dessa época, a gente está esperando sentado para ver o turbilhão que ia vir, a tsunami que ia vir de informações novas que iam abalar a teoria. Sem emoção, porque esse negócio de ciência não tem emoção. Ninguém estava torcendo por um ou por outro, era só uma questão de aguardar os resultados, né? Mas a partir da década de 90, na maioria dos laboratórios, o esforço foi concentrado no desenvolvimento de técnicas para análise de DNA, com ênfase no sequenciamento. E se preocuparam muito pouco com a questão se era neutro, se era seletivo, aquela discussão do neutralismo e selecionismo que eu falei antes, ela se esvaiu no tempo, não teve consequências, né? E aí nós chegamos ao que se convencionou chamar hoje de era genômica. Então, eu vou dar um salto aqui de 30 anos, porque essa palestra não tem a intenção de discutir exatamente todos esses aspectos. Eu estou só dizendo que houve esse salto e que 30 anos depois a genética molecular só confirmou a teoria evolutiva. Tanto os estudos filogenéticos feitos a partir de DNA confirmaram tudo que se pensava em termos de relação entre os grupos, corrigindo muita coisa que era feita à base de fenótipo, mas confirmando a maioria deles. Outro estudo muito importante foi os genes relacionados ao desenvolvimento, o estudo da genética do desenvolvimento, mostrando a similaridade e paralelismo na organização do eixo dorso-ventral em vertebrados e invertebrados, por exemplo. Esse é um exemplo clássico, né, de anelide de vertebrado, e aqui a segmentação, um corte transversal, né, mostrando que genes homólogos nos vertebrados e invertebrados são, então, confirmando o fato de todos devem ter uma origem evolutiva comum, ou ter um ancestral comum, né? Também os domínios espaciais de expressão de genes homeóticos, ROCs, mostrando que tanto em Drosófila quanto em Camundongo, a relação entre os genes homeóticos obedeciam à questão dos segmentos, que eu também não vou entrar em detalhe disso aí, mas é um exemplo clássico, só para mostrar que a molecular, em todos os níveis que atuou, só confirmou a teoria evolutiva, né?
E, em relação ao selecionismo e neutralismo, a maior frequência das substituições sinônimas em relação aos não sinônimos nas populações, mostrando que quando uma trinca com uma base alterada na terceira trinca não afeta o aminoácido, então é sinônimo. Então, são alterações sinônimas que não afetam o DNA, não afetam o aminoácido, então, teoricamente, não estão sujeitos à ação de seleção, enquanto os não sinônimos alteram o aminoácido da proteína, tem grande chance de ser afetado pela seleção, se afetar a viabilidade do organismo que tem. Então, os estudos mostraram que o tamanho do braço aqui, substituição por nucleotídeo por 100 pares de bases, quando as substituições são sinônimas, aumenta a muito maior a frequência de alterações ocorrendo nos roedores, dos primatas, dos arqueodáctilos, quando são sinônimos. Quando elas não são sinônimos, é muito menor a quantidade de substituição. Não é que a taxa de mutação aqui seja maior do que aqui. É que aqui, por ser sinônima, devem ser neutras, enquanto que aqui, por não ser sinônimas, devem sofrer uma seleção positiva. Então, essa foi uma observação importante para discutir. E mais ou menos encerrou a discussão de neutralismo e selecionismo. Então, resumindo, as críticas e os novos conhecimentos a partir da década de 80 atingiram muito mais a teoria sintética do que a teoria do Darwin. É por isso que o Darwin foi resgatado. O Darwin, além de propor a seleção natural, ele soube reconhecer as semelhanças entre a seleção artificial e a seleção natural. Ele fez seleção de pombos, ele fez seleção de vários organismos. Os mais famosos são os de pombos. Vou usar como exemplo aqui uma seleção que não foi ele que fez, mas que ele discutiu muito, que é a origem do cachorro a partir do lobo. A partir de um animal desse, por seleção artificial, a humanidade conseguiu gerar essa variedade de fenótipos, todos da mesma espécie. Então, mostrando o poder da seleção, uma vez dirigida pelo homem, de modificar fenótipos. Né? Outra coisa que o Darwin fez foi estender o conceito de seleção natural para o de seleção sexual, que não necessariamente um caráter precisa ser adaptativo para o indivíduo, mas se aumentar a capacidade do organismo de se reproduzir, de passar o material genético para a geração seguinte, ele pode ter vantagem adaptativa por isso, mesmo por ter o caráter, se for pior para ele, mas se isso der aptidão para que ele passe material para a geração seguinte, ele chamou isso também de seleção sexual, que é mais ou menos uma extensão da seleção natural. Muito importante em vários estudos. Né? O Darwin admitiu a existência de caracteres neutros. Então, chamar a teoria de non-Darwinian evolução chamar a teoria neutralista de seleção não darwiniana, era não saber que o Darwin tinha admitido a presença de caracteres neutros. Né? Ele não chamou de gene porque ele não sabia disso, mas ele supôs a presença deles. Né? Uma coisa importante também é que o Darwin criticou o conceito de espécie, reconhecendo as diferenças interpopulacionais. Em 1982, num dos centenários do Darwin, da morte, a Companhia de Melhoramentos fez uma tradução do livro Origem das Espécies, comentado pelo Licker. E eu fiz a revisão da tradução em 82. E a tradutora, que era do Rio de Janeiro, mandou uma carta, que não tinha internet, não tinha nada, era por carta, dizendo que ela estava com dificuldade para traduzir linhagens, clados, vários termos que o Darwin usava, breedings,
Um dos termos que ele usava, ela estava com dificuldade, porque parecia que ele usava cada hora de um jeito. Eu falei, fica tranquilo, porque ele também não sabia. Deixa como tá, porque é assim mesmo. Era confuso. Porque ele sabia que espécie era uma coisa inventada, tinha sido inventada pelo Linneu, a definição de espécie. Mas ele reconheceu as diferenças interpopulacionais, quer dizer, ele deu todas as dicas de que a seleção ocorre a nível de população e não a nível de espécie. Então, essa é uma informação importante do Darwin, né? Ele comentou também as deficiências do comentário fóssil, criticando, justificando o fato de não achar as formas intermediárias, né? A dificuldade fóssil de primatas, né? Ontem o Fabrício falou na palestra dele uma coisa que até me surpreendeu, porque eu não sou dessa área, que não existe fóssil de chimpanzé. Então, no caso da espécie humana, tem muito fóssil, porque o homem, como o Fabrício bem falou, altera o nicho e passa a morar em caverna, sai do ambiente arbóreo, aumentou a chance de fossilizar, mas os primatas que de vida arbórea, orangotango, chimpanzé, gorila, tem pouca chance de virar fóssil. Então, o Darwin comentou isso com muita precisão. E uma outra coisa importante é que ele propôs um único mecanismo para a origem das espécies e a origem dos grandes grupos. Sem chamar do que se chama hoje, ele achou que o mecanismo era o mesmo e que os grandes grupos surgiriam por acúmulo de diferenciação do nível populacional. Então, é uma coisa que eu critico sempre, mas é uma crítica pessoal, né? Porque não é aceita por todo mundo, é que não existe macroevolução e microevolução, né? Só existe um processo evolutivo que é o populacional. Quando você fala em microevolução e macroevolução, dá a impressão que você está falando de dois processos diferentes. O processo é um só, populacional. A evolução ocorre a nível da população. Os grandes grupos surgem por acúmulos de diferença ao longo do tempo. Então, o Darwin foi capaz de reconhecer isso também, que é uma conclusão importante que ter sido feita há 160 anos atrás. Né? Então, resumindo essa parte de como é a teoria evolutiva hoje, nós temos o pool gênico da população, o conjunto gênico da população, populações de reprodução sexuada, e que sobre esse conjunto gênico atuam os fatores evolutivos, que afetam a cada geração as frequências das características do conjunto gênico. Isso é uma coisa que o Darwin também observou, que a seleção atuava sobre aquela geração, e não sobre outra qualquer, né? Então, a mutação, a migração, a deriva e os padrões de cruzamento são os fatores que afetam a composição. Uma vez formado esse conjunto gênico, a seleção natural vai atuar sobre esse conjunto gênico já existente. De maneira que isso é uma coisa também que contraria um pouco a teoria sintética, porque o Dobzhansky, os defensores do Dobzhansky, achavam que a seleção natural era criativa. A seleção natural não é criativa, ela não é nenhuma mente, nada, ela é simplesmente a sobrevivência estatística de uma variabilidade dependendo desses fatores evolutivos. Então, não tem nada de criativo, né? Porque o conjunto gênico, esse pool gênico aqui, é formado pelos genótipos dos indivíduos que se reproduzem e morrem a cada geração. Só que para passar de uma geração para outra, tem uma coisa chamada meiose, que quebra todo esse conjunto gênico e forma novo conjunto gênico na próxima geração. Então, o processo é dinâmico e pode se alterar a cada geração. É sobre essa variação, que não é infinita, ela é finita. A variabilidade pode ser infinita, mas os genótipos são finitos, são um número de indivíduos que dá para contar. De maneira que a seleção atua sobre o que existe, não o potencial do que poderia existir. Então, essa é uma situação bem presente, e a gente pode afirmar que, em decorrência da atuação de todos esses fatores evolutivos, o processo evolutivo não tem direção. Qualquer outra coisa que se falar, são divagações que não têm base nenhuma em resultado. Então, voltando ao Darwin, nenhuma teoria científica causou tamanho mal-estar na própria comunidade científica, em todas as religiões e na sociedade em geral.
Nenhuma foi tão criticada e nem sofreu tantas tentativas de destruição. No entanto, ela chegou à atualidade praticamente intacta e considerada como a teoria unificadora da biologia. Então, o cerne da teoria proposta pelo Darwin sobreviveu a todo esse tumulto da genética que eu descrevi rapidamente aqui nessa palestra, né? Então, apesar de não saber a origem da variação, o Darwin errou muito pouco. Portanto, eu acho que, na minha opinião, ele merece ser a logomarca do processo evolutivo. Então, no início eu era contra, mas agora eu já cedi. Eu concordo que talvez ele seja uma boa logomarca para o processo evolutivo, dada a consistência do trabalho dele, né? Bom, a minha palestra praticamente acabou, mas eu queria fazer uma propagandazinha. Era muito difícil a gente conseguir ler As Origens das Espécies do Darwin em português. Durante minha graduação, tinha 1 ou 2 traduções da 6ª edição, mas agora, recentemente, a editora Edipro traduziu esse livro, teve a revisão técnica do Nélio Biso, e é a primeira edição, então não tem os defeitos e os acréscimos feitos nas outras edições. Essa foi a primeira edição publicada em 59. E aqui tem uma frase que... A primeira frase é a que eu gostaria de ter sido eu que falei. Mas não fui eu, foi o Darwin. A essa preservação das variações favoráveis e rejeição das variações prejudiciais, eu chamo seleção natural. Chique pra caramba. As variações que não são úteis nem prejudiciais não seriam afetadas pela seleção natural e funcionariam como um elemento flutuante, conforme notamos talvez nas espécies ditas polimórficas. Então, aqui ele estava já falando de genes neutros. De maneira que essa frase dele, elemento flutuante, conforme notamos nas espécies ditas polimórficas, destrói todo o argumento de alguém que acha que a evolução possa ter salto. Porque o processo é populacional. Quando ocorre uma alteração dentro de uma população, por um certo tempo, ele flutua na população como sendo polimórfico. Isso Darwin já tinha falado. Seja isso uma mutação gênica, seja uma inversão cromossômica, seja um transposon, seja o que for, se surge novo na população, inicialmente ele vai flutuar como polimórfico. Se vai ser neutro ou vai ser seletivo, é uma outra história. De maneira que esse conceito populacional é que o Darwin bateu razoavelmente forte. Ele não tinha muita certeza disso e é bom ler esse livro porque traz essa noção da divulgação das ideias do Darwin. Para cada coisa que ele afirma, ele tem trocentos exemplos. É fantástico isso aí. Bom, para encerrar, eu quero mostrar o dia que eu fui Darwin. Já fui Darwin. Esse é um filme que foi feito em 2014 em que eu fui Darwin. Esse sou eu. E acabou. Pronto, Fabrício, acabou. Parabéns, Fábio. Uma excelente palestra. A gente está aqui nos comentários do YouTube com inúmeras parabenizações, vários alunos seus aqui, né? Não tem nenhum reclamando, né? Tá todo mundo elogiando aqui, né? Com certeza teve aqueles alunos que não gostavam muito das suas aulas de evolução, como tem nas minhas, né? Alguns que se apegam às crenças e esquecem que ciência não tem nada a ver com crença, mas é assim a vida, né, Fábio? Tá certo, Fabrício. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui também. Eu sou professor de evolução, é claro, a gente tem que ouvir todas as perspectivas, né, e a gente aprende muito, né, com o Fábio aqui, que dá esse apanhado histórico, né, a questão do darwinismo mesmo, né, fica parecendo esse nome de seita, né, mas embora
esse nome não seja tão legal, mas o Darwin, sim, merece todo o crédito, né? Porque ele fez também junto com o Wallace, né? Apesar que o Wallace, no final da vida, ele ficou assim, meio estranho, né? Com as ideias espiritualistas, né? Incorporando a evolução do espírito no processo. Então, Mas, Fabrício, na época que eu escrevi meu livro, eu estudei muito essa questão do conflito do Darwin com o Wallace. E, na realidade, isso não foi no final da vida do Wallace. É que, quando o Darwin publicou em 71 a Descendência do Homem, a pressão ficou muito forte e o Darwin teria procurado o Wallace para participar dessa discussão. E o Wallace falou, não, essa teoria é sua. No meu caso, não tinha nada com o homem, e eu acho que a evolução do homem é outra coisa. Então, não é velho. Na época mesmo de trabalho, o Wallace abdicou de ser parceiro da teoria. Então, eu acho que essa tentativa de recuperar o Wallace tem dois objetivos principais. Uma coisa de querer destruir o Darwin, que todo mundo tem qualquer motivo quer destruir o Darwin, e a outra é uma questão familiar, dos herdeiros do Wallace acharem que herdeiros não só pessoas familiares mesmo, mas científicos, e quererem os méritos, né? Mas eu acho que foi ele que abdicou, não foi tirado da jogada. Isso que eu... Exatamente. Mas o Wallace tinha esse viés assim espiritual Sim. do homem, né? A questão. Ele achava que o homem tinha uma origem transcendental. Não sei qual, mas Isso. era isso que ele achava. Bem, nós temos várias perguntas aqui. Eu vou projetar aqui na tela a primeira que o pessoal aqui selecionou, né? Da Nilda Maria Diniz. Né? Aí já ouvi falar, não sei. Pois é, ela perguntando se teria uma sugestão para minimizar essas confusões de termos usados, né, em relação a fenótipo e genótipo, né, que é coisa mais recente, né? A Nilda foi minha aluna de mestrado e doutorado, por isso que eu falei que eu já ouvi falar dela. Então, Nilda, é o seguinte, essa discussão teve um congresso de genética na década de 80 que eu propus que fosse feita uma comissão para discutir isso aí. Eu não sou a pessoa mais indicada para saber como está hoje essa confusão. Eu acho que já foi mais ou menos resolvido. Ninguém mais fala, por exemplo, em seleção direcional, fala em direção positiva. Então, isso para mim que era sinônimo de direcional, mas parece que não é. Então, é preciso rever quem está mais atuante nessa área. Eu acho que os temas já foram melhorados, mas eu não sei se o entendimento foi melhorado. Essa aqui é a questão. Nós temos outra pergunta aqui da professora Mônica, da UFMG, e ela trabalha com leveduras, né? Então, nesse mundo das leveduras, das bactérias, né? A evolução é um pouquinho diferente de organismos sexuados diploides, né? Então, ela está perguntando a questão das mutações sinônimas afetando proteína, né? O uso de códons, que é muito importante nesses organismos, né? Uhum. Então, ela está fazendo a pergunta. Não, eu não vou discutir porque não é bem a minha área. É possível. Tem uma expressão que diz que se as coisas não tiverem exceção, não é biologia, né? O fato de ter exceção para tudo que a gente fala indica, é um sinal de que o processo evolutivo não tem direção. Porque a questão é se sobrevive ou não. Não tem um certo ou errado. A questão é sobrevivência. Então, pode ser que para esses casos a mudança do códon tenha consequências. Eu não posso responder isso, não tenho certeza. Isso aí é bem discutido, né? Mas isso é bastante utilizado justo na biotecnologia, né? Porque quando se faz, né, recombinantes utilizando genes, muitas vezes se usa aqueles códons que são os mais utilizados no organismo vetor, o que vai produzir a proteína de interesse, eles usam porque vai ser mais rápida a expressão do gene, né? Então, com certeza tem diferença funcional, né? E é justamente por causa dessa implicação evolutiva, né? Tem muita gente que acha que a biotecnologia é separada da teoria da evolução, é algo totalmente à parte, mas justamente ela existe porque nós conhecemos todos os aspectos evolutivos de adaptação em diferentes organismos, né? Até para diagnóstico de câncer, que eu falei ontem, né? Isso mesmo. Vamos ver, tem um outro aqui, deixa eu ver.
do Victor Montenegro Marcelino. Gostaria de saber se seu conhecimento, precisamos de uma teoria expandida, como o Lalande, né, o cara ali da epigenética, e o Pigliucci, né, e o filósofo que já também esteve aqui no Brasil, eles propõem. Olha, eu não tenho nenhuma torcida pela teoria sintética, eu fui muito crítico dela, sou crítico dela, mas eu acho, na minha opinião, não precisa fazer nada diferente, uma vez que os fatores evolutivos não foram alterados. Os fatores continuam os mesmos. A, a, a intensidade da atuação de cada fator é que foi reavaliada. Então, a deriva, que não tinha importância grande no processo, embora proposta pelo Sr. Wright em 1932, porque consideravam que as populações eram infinitamente grandes, então não tinha efeito a deriva, mudou a porção da deriva. Foi discutido também se deriva é mais importante no processo de especiação do que no de adaptação. Esses ajustes ocorreram. Esses outros ajustes que dependem da ação gênica não está envolvido na transmissão do caráter de uma geração para outra. Então, tudo isso acontece porque é hereditário, porque passou de uma geração para outra através do material genético. Então, a teoria evolutiva trabalha muito com o nível populacional, com o que passa de uma geração para outra. De maneira que eu não acho que precisa mexer na teoria quando se descobre a ação gênica um pouco diferente. Isso é o mesmo caso da Evodevo, também achavam que devia expandir a teoria para incorporar o desenvolvimento, e que eu também acho que não estamos falando de teoria evolutiva, estamos falando de uma coisa de ação gênica. É a minha opinião. Eu também concordo, eu acho que a gente precisa de preencher essa lacuna entre o genótipo e o fenótipo, né? Que isso vai explicar muita coisa. Então, a Evodevo está aí para justamente ajudar nisso. Então, a gente tem muito mais perguntas do que algo suficiente para a gente causar uma revolução aí no conhecimento biológico, né? Fabrício, tem uma brincadeira que eu comecei em São Paulo, quando eu dava aula junto de genética, na biologia. Eu dava aula no terceiro ano e o Mariana Mares dava no primeiro ano. Aí eu resolvi, no terceiro ano, fazer botar uma célula com dois pares de cromossomos, um acrocêntrico e o outro metacêntrico. Só dava esse desenho para os alunos e pedia para eles fazerem um processo de meiose. Nesse primeiro dia de aula. Que não precisava falar da fase 1 da meiose, paquídeo, diacinese, nada dessa baboseira. Eu queria saber em que fase o DNA se duplicava e em que fase ele se segregava. E como é que era. Bom, acho que primeira vez que eu fiz, acho que 8% dos alunos acertaram. Aí eu fui encher o saco do Mariano, porque, claro, né, a função de encher o saco de colega é essa. Mariano, você não está ensinando meiose para turma no primeiro ano, porque ele chega no terceiro ano e não sabe. Aí o Mariano, vou dar essa pergunta também. Então nós fizemos, durante 2 ou 3 anos, demos essa mesma pergunta, todas as provas, avisavam, vai cair aquela pergunta de meiose. Nós nunca conseguimos chegar a 100%. Eu faço isso até hoje, no primeiro dia de aula, eu dou uma questão de primeira lei de Mendel e dou uma questão de meiose, essa questão. Nunca passei de 10% de acerto. A meiose tem alguma coisa enterrada no mistério dela, porque uma vez no Congresso de Genética, no Ciência da Praça, falaram que de aula de meiose, eu fui lá ver. Eu sempre me interessei por essa coisa. Aí cheguei lá, de repente uma professora da área que estava fazendo a aula caiu na gargalhada. Aí fomos ver o que ela está achando graça. Ela disse, agora eu entendi porque que meus alunos entendem meiose. Eu nunca tinha entendido. Então tem alguma coisa no entendimento da genética que ultrapassa a capacidade nossa de entender por que os alunos não conseguem entender. Agora, sem entender meiose, é impossível entender o processo evolutivo. Sem entender que o genótipo não é hereditário, que o que passa de uma geração para outra são os gametas, que sofreram meiose, e que o indivíduo pode ter um genótipo ótimo, ele não vai passar isso para o descendente. Que essa recombinação é importantíssima no processo,
Eu acho que tem um buraco qualquer na formação aí que eu estou tentando resolver. Mas eu não sei se você tem essa dificuldade. Mas... Não é um tema fácil, não. Mas aqui a gente tem uma outra pergunta do Vanderlei. Quando você falou de macro e microevolução, né, sempre teve essa disputa também, né, porque o pessoal entende que em macroevolução tem processos que não são explicados, né, no nível da genética populacional, mas que eu saiba, a genética realmente não explica tudo, e não tem como explicar tudo, né, a gente não tem como rebobinar os 4 bilhões de história, então. E ele está perguntando, né, se é interessante o conceito de micro e macroevolução na sala de aula, se tem alguma maneira de conciliar. Olha, a sua pergunta diz que, mostrando que na prática há um único processo, eu acho legal. A minha discussão é quanto ao termo. Se você fala micro e macro, você está supondo que são dois processos diferentes. E se for o mesmo processo, não precisa chamar de micro de macro. Então, no meu caso, eu prefiro usar um processo evolutivo populacional. A população evolui e ela vai se diferenciando, que é o que é chamado dessa evolução populacional. O acúmulo dessas diferenças, principalmente o desaparecimento dos intermediários, é que acentua. De vez em quando eu mostro um gráfico da evolução do homem, em que tem o homem de um lado e o chimpanzé do outro. Bom, lógico que tem ponto de vista diferente, uns que acham que são muito parecidos, outros que acham muito iguais, mas eles são muito diferentes. Só que se todos os australopithecus, todos os Homo erectus, todos os heidelbergenses, todos os neandertais, todos os desovanianos, todos tivessem sobrevivido até hoje, nós teríamos um gradiente. Então, é o desaparecimento dos intermediários que acentuou a diferença. Então, é só para tirar a ideia de que... Eu sei que essa coisa, quando fala em macro, está se pensando em salto no íntimo. E salto lembra milagre. Então, parece que num dado momento teve um tchan e que mudou. Sabe? Esse tchan seria sobrenatural, sei lá o que seria. Em 89, eu estava dando um curso no Congresso de Genética em Fortaleza, de manhã, e à tarde o Newton Freire Maia fez uma palestra. E eu adorava o Newton, evidente. E o Newton falou isso, que a microevolução, beleza, mas a macro tinha um tchan qualquer. Falou claramente isso aí. Eu não ia fazer pergunta nenhuma para o Newton, porque eu não queria discutir com o Newton, a palestra era dele, né? Mas os alunos começaram a olhar para mim e provocar. Olha, você não vai falar nada? O cara está falando comigo. Aí eu falei, Newton, uma perguntinha. Você acha que no passado o processo evolutivo era diferente do que é hoje? O Newton, simpático, como sempre, caiu na gargalhada. Ah, Sênio, a sua fé é diferente da minha. E tocou o barco. Então, é por aí. Uma perguntinha mais técnica aqui, de talvez um citogeneticista, né, sobre a influência da polarização meiótica na manutenção de pelo menos alguns genótipos ótimos, né? Então aí tem vários conceitos aí, né? A Amanda Hassi está perguntando. Olha, eu não sou especialista nessa área, mas tem muita coisa que antigamente chamava meiótica drive, tinha muita coisa que se chamava, tinha um termo de seleção em cima. Seria isso que você está falando, seria uma seleção ocorrendo na fase de meiose. Eu não tenho dados sobre isso, não posso afirmar. É possível. Como seria, eu não tenho a menor ideia. Como é que, numa fase em que os cromossomos estão totalmente condensados, algum sistema vai reconhecer que aquele bolota de gene condensado tem coisa melhor que o outro bolota? Eu não tenho a menor ideia. Fábio, eu tenho uma perguntinha, né, em relação ao livro que você falou que vocês traduziram aqui para o português, né, que antes só tinha, era a 6ª edição traduzida do livro do Darwin. Não fui eu. Você ajudou? Não, também não. Foi o Nélio Bispo. Não, eu vou falar, tem uma coisa chique pra caramba que aconteceu no Congresso de Genética em 88, porque o grande convidado do Congresso de 88 era o Sr. Wright. Mas ele faleceu em maio, o Congresso era em agosto.
Aí a primeira estrela do Congresso passou a ser o Kimura, em 88. E o Kimura foi aluno do Crow, do Francis Crow. Aí teve uma coisa chique pra caramba, que na palestra magna do Kimura, o Francis Crow levantou lá e falou assim: agora eu vou apresentar o meu aluno Kimura. Foi chique pra caramba um cara apresentar o Kimura como aluno dele. Então, o que eu estou fazendo com esse livro aqui, eu apresento um livro que a revisão técnica foi feita pelo meu aluno, Nélio Biso. Foi o Nélio Biso que fez, produziu esse livro, não fui eu. Sim, sim. Amanhã ele está falando, ele deve falar bastante disso, mas assim, eu também gosto da primeira edição, né? Mas eu teria, né, talvez fazer uma outra edição, colocando aquele capítulo, que é o capítulo extra que o Davi colocou, que ele já tem um capítulo muito bom, que é o da autocrítica, desde a primeira edição. Mas tem um capítulo extra que foi respondendo às críticas do momento, que apareceu só no final da sexta edição. E esse é um capítulo muito interessante também, que não existe na primeira. Tem que falar isso para o Nélio. O Nélio é o maior especialista de Darwin no Brasil, porque numa bolsa sanduíche, ele passou 2 anos dentro da Down House, lá, trabalhando lá com os arquivos do Darwin. Ninguém sabe mais que ele. Fala com ele que ele vai gostar disso aí. Bem, a gente tem várias outras perguntas, mas está chegando no momento da outra palestra, né? A gente vai deixar para depois. Eu queria agradecer mais uma vez aí, né, ao Fábio pela oportunidade, né, de estar aqui com a gente e compartilhar o conhecimento aí de muitos anos que ele acompanhou todas essas mudanças aí que a genética, inclusive, né, desmereceu muita coisa do Darwin, né, em alguns momentos. Não a genética, né, algumas pessoas, né, as escolas, né? E muitos aí atribuíram umas coisas para o Kimura que eu não concordo muito, não. O Kimura nunca desmereceu a seleção natural. Ele só dizia que antes de falar que tem seleção, tem que eliminar o acaso, que é como qualquer ciência. Para você falar de gravidade, você tem que eliminar o efeito das coisas pelo acaso, né? Exatamente. Então, a gente tem que... É que eu acho que no início o Kimura foi muito radical. É o que o Newton Morton falou. No começo o Kimura é para ganhar espaço, né? Ele não entrou falando pode ser isso ou pode ser aquilo. Ele entrou chutando balde. E depois ele deu uma ajeitada. Eu concordo, é isso mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado aí ao Fábio, né, a todos que participaram aqui com perguntas, né, e a gente vai dar início agora em breve à próxima atividade sobre a evolução de vírus, né, um tema muito atual aí, né, que a gente trabalha também buscando aí os fenômenos evolutivos, né, por trás de todo o processo que está gerando a pandemia e, obviamente, novas pandemias podem aparecer, como já apareceram no passado e vão continuar aparecendo, né, e a gente vai tentar entender esse processo. Então, Fábio, muito obrigado, é um prazer ter você aqui. Eu agradeço muito o convite, foi um prazer enorme, estou sempre à disposição, como sempre, espero ter atingido os objetivos que vocês tiveram ao organizar o evento. Muito obrigado. Obrigado. Tudo de bom.